Como anunciei na manchete, o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, lançou a sua inscrição como pré-candidato ao governo do estado pelo PDT para as eleições do ano que vem. O pré-candidato participa do segundo debate preparatório do partido que acontece hoje aqui em Santa Maria e que antecede a pré-convenção do próximo dia 5 de outubro, que vai escolher o pré-candidato pedetista ao governo gaúcho. Satisfação tê-lo mais uma vez aqui nessa caminhada valorosa, caminhada democrática. Jairo Jorge, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É uma honra estar novamente em Santa Maria. Nós hoje vamos realizar este encontro aberto a toda a sociedade, todas as pessoas que desejarem, quiserem conhecer um pouco das ideias, né, das propostas. Nós vamos ouvir também as pessoas. É um momento importante de afirmação de um novo caminho para o Rio Grande. No dia 5 de outubro, nós teremos a nossa pré-convenção e vamos, né, definir o nosso pré-candidato antecipadamente, um ano antes da eleição. Nós queremos efetivamente um novo caminho. O PDT é uma nova via, né? O PMDB e o PT se polarizaram nesses últimos 24 anos, as eleições. Eu acho que os gaúchos estão cansados dessa chimangue maragato, dessa polarização, né, André, que vive o Rio Grande do Sul. Eu acho que é possível, sim, uma nova via para o estado. Dentro de um contexto de 4 encontros regionais, vai se promover no estado, né? Santa Maria Fizemos está inserido, já, né? Pelotas, hoje Santa Maria, um grande polo, uma cidade regional. E também faremos na semana que vem em Passo Fundo e no dia 29 de setembro em Caxias do Sul. Ou seja, ouvir a sociedade, ouvir a comunidade. Depois, a partir da pré-convenção no dia 5, nós voltaremos a todas as regiões. Nós vamos retomar a ideia dos COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, nasceram no governo de Alceu Colares. Nós vamos, né, a nossa campanha será feita ouvindo os COREDs, ouvindo a sociedade. Eu acho que o momento, esse desencanto da política, esse ceticismo que as pessoas têm hoje, isso se combate com a participação, se combate, né, as pessoas tendo voz, tendo vez, dizendo aquilo que as pessoas pensam. Eu acho que é o momento dos políticos terem humildade. É o momento da sinceridade, é o momento da escuta, né? Nós temos que... Não adianta tirar pedra em ninguém, né? Eu tenho dito que não adianta tirar pedra no Tarso, na Ieda, no Rigoto ou no Sartori. Temos que usar essas pedras para construir os alicerces do futuro que nós desejamos. Não adianta ficar olhando só para a crise, nós temos que olhar para as soluções. O Rio Grande do Sul tem que voltar, né, a estar no primeiro lugar. Primeiro lugar na nossa preferência, então o Estado, né, os nossos interesses coletivos têm que estar à frente de interesses privados e tem que estar em primeiro lugar na educação, na saúde, na segurança. Infelizmente não é isso, né, André? Na educação nós somos o 15º hoje do país. O senhor tem experiência na área da educação, foi secretário-geral do Ministério da Educação, né? E eu acho que estamos vivendo um bom momento para se rever os principais pontos da educação no país, tanto no financiamento das faculdades particulares, né, que tinha se avançado bastante, agora se vê que há uma crise nesse setor, quanto a necessidade de cuidar também do ensino fundamental, do ensino básico. Eu tive a honra de ser secretário executivo, vice-ministro da Educação, várias vezes estive aqui em Santa Maria, ajudando a Universidade Federal, participei e coordenei a ampliação para a Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, fui também, né, coordenei a implantação da Unipampa e tive a honra de ser um dos criadores do ProUni. Hoje tem inúmeros, né, milhares de jovens aqui no Rio Grande do Sul, são 2 milhões no Brasil que já fizeram ou estão fazendo a faculdade graças ao ProUni. Então eu tenho uma experiência, fui pró-reitor de uma grande universidade, a UBRA. Eu acredito que a educação é o caminho, né? Hoje, os problemas de segurança que nós temos no Rio Grande do Sul se deve porque há 30 anos se deixou de se investir na educação, né? O governador Brizola sempre dizia, né, que nós precisávamos construir escolas para não ter que construir presídios. Infelizmente, nós estamos construindo presídios hoje ou falta de presídios hoje porque nós não construímos escolas. Então, nós precisamos ter uma educação criativa, inovadora, os nossos filhos têm que ter oportunidade. Infelizmente, a proficiência em matemática hoje é de apenas 17%, só 17% dos alunos saem no 9º ano com aquilo que deveriam saber de matemática e só 35% saem sabendo o que deveriam saber de português. Isso é um fracasso, é um desastre. E nós temos que melhorar a educação porque os nossos jovens eles vão ter que ter mais produtividade, vão ter que alavancar a economia do Rio Grande do Sul, até porque, né, André, o Rio Grande do Sul é o estado, né, que está envelhecendo mais rápido, é o estado que, né, vai de todas as unidades da federação, será o primeiro a diminuir a população. E o caminho para isso é a educação, como fez a Coreia do Sul e tantos outros países.
fracasso não é somente para o indivíduo que fica alijado do processo de desenvolvimento pessoal, mas para o Estado, para a sociedade como um todo, né? O Estado que não recebe o retorno, que tem que gastar cada vez mais e mais em processo. Só quis complementar a compreensão. Exatamente. Não dá para deixar de perguntar, na condição de pré-candidato ao governo do Estado, essa situação que tem deixado alarmado o servidor público estadual e que sensibiliza sobremaneira a opinião pública. Eu percebi, não sei se você percebeu, que agora essa recente decisão de, mais uma vez, né, sucessivamente atrasar, parcelar o pagamento dos servidores, causou um cansaço na sociedade. Parece que se o governo até então vinha tendo uma certa compreensão de que a situação era difícil, agora ele não tem mais esse apoio da sociedade, porque ninguém compreende como um governador, já passando mais da metade do seu... Um governador não, um governo, passando mais da metade do seu mandato, ainda não conseguiu resolver minimamente o problema daquele que é do trabalhador que trabalha e, ao trabalhar, tem o direito consagrado de ter o seu salário ao fim do mês. Veja, André, o governador nunca pagou mais do que o do dia 15, sempre pagou antes do dia 15. Por que ele não fez uma conversa sincera com os servidores e estabeleceu um calendário, uma previsibilidade, dizendo que ia pagar no dia 13, no dia 14, no dia 12. Poderia ter feito isso, mas não, né? Faz de forma parcelada, R$100, R$200, R$300. Por que isso? Por que não estabeleceu? O primeiro mês seria um pouco mais difícil, que seria 40 dias, 45 dias, mas depois seria 30 dias, não teria essa humilhação. Eu vejo que o governador Sartori está fazendo isso porque ele quer colocar na consciência das pessoas de que a culpa do Rio Grande do Sul é os servidores, é a professora, é o professor, é o brigadiano, é o policial civil, me perdoem. Né? Querer responsabilizar o servidor público pela crise do Rio Grande do Sul é, digamos, duvidar da nossa inteligência. Está transferindo responsabilidade. Não é verdade. Não é o professor, a média salarial de um professor, de uma professora no Rio Grande do Sul, 94 mil professores, é R$ 2.500. Não podemos colocar a culpa nos professores, eles não têm responsabilidade sobre essa crise. Então, não existe educação, muitas vezes as pessoas atacam o serviço público, são críticos do serviço público, mas eu me questiono, né? Não existe educação sem professor e professora, não existe segurança pública sem um brigadiano, sem um policial civil ou agente penitenciário. Portanto, nós temos que valorizar o serviço público e o compromisso número 1 de governador é pagar no dia aprazado, é estabelecer, né? Claro, tem dificuldades, todos entendemos, vamos estabelecer um calendário, valorizar, respeitar, diálogo. Veja lá, o governador Pezão no Rio de Janeiro tem atrasado o salário, mas toda vez que ele atrasa, eu vejo ele pedindo desculpas. Eu não vi em nenhum momento o governador Sartori pedir desculpas para o servidor público. Então, nós, entre atirar a pedra no Golias e no Davi, o governador Sartori atira a pedra no Golias. Né? Não no Golias, ele atira no Davi, que é mais fraco, é franzino. Quem é o Davi hoje, André? O Davi é o servidor público, é o professor. Quem é o Golias? São grandes empresas hoje que sonegam, recebem benefícios. Né? É mais fácil enfrentar o Davi. É mais fácil atirar a pedra no Davi. O difícil é enfrentar o Golias, esses grandes grupos que, infelizmente, hoje a sonegação se estima, só para que, né, os nossos telespectadores tenham uma ideia, hoje é 7 bilhões se estima de sonegação. Toda a safra de arroz do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, toda a safra, 1.100.000 hectares plantados, deu 7 bilhões. Então é muito dinheiro, 7 bilhões. Né? Então enfrentar a sonegação, a informalidade, existe caminho sim para o Rio Grande do Sul crescer. Não quero passar aqui para a sociedade de Santa Maria a ideia de que as soluções são fáceis. Não são, elas são difíceis. Nem são simples, elas são complexas. Mas não basta usar os caminhos convencionais, nós temos que buscar soluções inovadoras. Mas o Rio Grande do Sul tem solução. Eu acho que esta é a mensagem de otimismo que eu quero deixar aos gaúchos. Mas para isso nós precisamos ter diálogo, somar, pactuar e buscar juntos os caminhos para a superação da crise. Me parece que o senhor toca numa questão crucial quanto à decisão política do atual governo. Ele olha para a composição de uma folha de pagamento e não para pessoas que integram uma folha de pagamento. Né? Então, na hora de tomar a decisão, ele diz, olha, são tantos milhões de compromisso com a folha de pagamento e não com pessoas que vivem desse trabalho, que vivem dessa remuneração. É o conceito de folha e não de pessoas. São pessoas que estão atrás desses números, né? São famílias, é o comércio. Veja quantas lojas, quantos estabelecimentos fecharam aqui em Santa Maria com a crise. Os servidores públicos, eles são fundamentais na economia do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos hoje, entre ativos e inativos, mais de 300 mil pessoas. Veja, isso movimenta a economia no interior, movimenta a economia nas nossas grandes cidades. Quantos estabelecimentos acabaram sendo prejudicados? Ninguém faz essa conta, né? Então, acho que nós temos que compreender, é um momento difícil, existe uma crise? Existe. Temos que buscar soluções duradouras? Temos.
mas é preciso, acima de tudo, ouvir, escutar, né? Valorizar as regiões. O governo hoje é baseado em Porto Alegre, é um Porto Alegre-centrismo, né? O interior não tem vez, as regiões não têm vez, né? Nós trabalhamos, né, e vamos defender isso no nosso programa de governo, os Coredes. Aliás, os Coredes nasceram aqui na Universidade Federal de Santa Maria, foi uma ideia que o governador Colares se tornou realidade, mas nunca se tornou uma política de Estado, né? Existem os Coredes hoje, mas os governos nunca olharam para os Coredes com a força que os Coredes devem ter. Então temos que interiorizar, regionalizar, descentralizar e principalmente enfrentar a burocracia do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado mais burocrático do Brasil. Essa burocracia está matando o empreendedorismo no Rio Grande. Os gaúchos lá fora são empreendedores, vitoriosos, líderes. Vão para qualquer estado, André, e são referência. Aqui, o gaúcho não consegue fazer. Então, nós temos que enfrentar esse burocratismo que existe no Rio Grande do Sul. Leva 900 dias para liberar uma empresa aqui no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, leva 90. Eu pergunto, né? Quem está no Mampituba, ele vai ficar de que lado do Mampituba? Do lado do Rio Grande do Sul ou do lado de Santa Catarina? É óbvio que ele vai ficar no lado de Santa Catarina, que é 10 vezes mais rápido do que nós. E é isso que nós precisamos olhar para os outros estados. Santa Catarina está crescendo, ver o que eles fizeram, eles lá interiorizaram e regionalizaram. Podemos fazer isso também aqui no estado. Muito bem. Preciso encaminhar para o final, não sem falar O senhor é um caso vivo de estar dentro de um processo eleitoral que não tem as regras definidas ainda. Qual é a sua expectativa com relação a isso? A Câmara dos Deputados parece não consegue vencer as insuperáveis divergências para encaminhar um regramento para a eleição do ano que vem. Nós estamos tentando, tanto o deputado federal Pompeu de Matos, presidente do meu partido, o PDT, o partido de Leonel Brizola, que me acompanha aqui, também o deputado Afonso Mota, que também estará hoje à noite. Os nossos dois deputados têm tentado buscar soluções. Eu penso que é difícil hoje o consenso porque o distritão será péssimo para a democracia. O financiamento público, ele só tem sentido, na minha opinião, se a Justiça Eleitoral administrar esses recursos. Por que a Justiça Eleitoral não administra? Por que nós não revertemos esse recurso para que a Justiça Eleitoral administre? Ela poderia contratar as gráficas, ela poderia contratar as produtoras de televisão e os candidatos iam lá e fazer os seus materiais, poderiam fazer os seus programas sobre a tutela da Justiça Eleitoral, que é séria, que é correta, que é independente, que é autônoma, e isso daria certo na democracia. Veja, dar dinheiro também para partidos e para políticos que hoje estão sob suspeição, ou há uma suspeição da sociedade sobre todos, não é o caminho também. Então nós temos muita divergência sobre o que está hoje em debate, mas nós acreditamos que é possível um caminho novo. Eu acho que a Justiça Eleitoral poderia, sim, com o financiamento público, ela administrar esse recurso, dar chances iguais aos candidatos e vai vencer quem tiver boas ideias, né? Infelizmente, em 2014, quem ganhou as eleições foi o marqueteiro. O marqueteiro do Sartori foi mais importante que o Sartori. O marqueteiro da Dilma foi mais importante que a Dilma. Não eram as ideias da Dilma ou do Sartori, né? Porque muitos nem colocaram as suas ideias, mas o marqueteiro que acertou, que fez o marketing, que as pessoas gostaram. Não adianta ter uma bela música, um cenário maravilhoso e não ter ideias, não ter propostas, ou não ter seriedade para fazer, ou competência para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu defendo o financiamento público, mas quem tem que administrar os recursos é a Justiça Eleitoral. Eu acho que é um modelo que daria certo, já existe em outros países. E defendo também que a gente tenha um sistema de distrital misto, né? Que eu acho que seria a reforma política o melhor caminho para o Brasil. Né? Distrital misto, que garantiria também que as regiões pudessem ter os seus deputados, mas também os partidos ter a sua representação política. Objetivamente, como fazer para enfrentar essa incrível, gigantesca inconformidade do público com o político, quando se esperava que num momento como esse, né, em que há uma grande satisfação, aí que a sociedade dissesse, vamos lá, vamos retomar o nosso poder de decisão, que é a essência da democracia, o poder do povo, mas é o contrário, cada vez mais ela se afasta, cada vez mais ela se distancia dessa possibilidade de participar. Eu acho que é o momento da humildade. Os políticos têm que ser humildes, os gestores, né? Tem que ter humildade, tem que ouvir a crítica, tem que ter, né, esta escuta com a sociedade, chamar a sociedade a participar, tem que ser sincero, tem que dizer exatamente o que vai fazer, não dá para prometer o paraíso e entregar o inferno, tem que dizer exatamente, a população não vai aceitar mais dar um cheque em branco para ninguém e tem que ser honesto. Né? A honestidade é um predicado fundamental na política. Né? Buscar, hoje não se divide mais entre esquerda e direita. Eu diria, não que eu quero suprimir as ideologias, não é isso,
Mas hoje se separa entre aqueles que transformaram e fazem política como negócio, os Cunhas, o Jadel, né, e tantos outros, e aqueles que fazem a política por idealismo. Existe corruptos e existe idealistas em todos os partidos. Eu acho que o que nós temos que fazer, a eleição, é separar o joio do trigo, né? O PT errou, o PMDB errou, o PSDB errou, o PP errou, os grandes partidos hoje estão, né, digamos, envolvidos. O PDT é um partido que se apresenta para a sociedade, graças a Deus está fora, né, desse processo, mas isso não nos torna melhores do que os outros, né? Só exige de nós mais responsabilidade para honrar, né, os compromissos que vieram de Leonel Brizola, vieram de João Goulart, Alberto Pasqualini e Getúlio Vargas. Muito obrigado, Jairo Jorge. Obrigado. Bom encontro logo mais, Câmara de Vereadores. Às 19 horas na Câmara de Vereadores. 19 horas na Câmara de Vereadores, mais o deputado Pompeu de Matos, que está aqui. Né, transmitimos a ele um grande abraço, um grande trabalhista. E ao Afonso Mota, tem se destacado também pela sua forma conciliadora, é a palavra mais definidora do Afonso Mota. Muito obrigado.